O grande problema hoje é que os nossos jogadores estão chegando sem criatividade. Mas a criatividade, muitas vezes, é porque nós, treinadores, ou muitos treinadores, limitam os meninos, ou até o próprio comportamento dos pais limitam os meninos, que eles sejam mais criativos, que eles criem mais situações, né, que a gente precisa estimular isso aí. Então eu acredito, né, já entrando nessa parte do início muito cedo, com 6 anos, 7 anos, tudo depende da metodologia e dos objetivos, né? Então eu falo, eu como coordenador de projeto, eu sempre faço uma reunião inicial com os pais, às vezes eu faço uma no final do ano, às vezes eu faço uma no meio do ano, que eu chamo de reunião corretiva, né? E não é nem corretiva da formação dos meninos, é corretiva do comportamento dos próprios pais, né? Então a categoria, os pequenos vão jogar, a competição é importante, é muito importante, né? Você não vai formar um atleta de qualidade se esse atleta não for competitivo e não participar de competições de um bom nível técnico. Isso a gente tem que saber, né? Agora, Tudo certo, você? tudo tranquilo. Professor, primeiro, uma satisfação imensa depois de tanto tempo, né, professor? A gente entrar em contato aí. A gente que já, além de ter trabalhado junto na base, no profissional, teve um momento de workshop, né, de congresso, simpósio, que a gente teve junto também. E para mim é uma alegria bastante grande, assim, né, desde o momento que a gente pôde entrar em contato e poder vir aqui falar sobre esse tema tão legal, né, que nós dois gostamos tanto, que é o futebol e é o futsal. Então, primeiro quero te agradecer, né, Matias, pelo aceite aí de poder estar com a gente esses próximos minutos aí, né, e deixar em aberto também para você dar boa noite para a tua turma aí que está entrando, né, a galera que segue você no Instagram e também para se apresentar aí para quem, claro, é do meu lado, que de repente é de outras regiões e não te conhece também, né, professor? Mas obrigado aí pela tua presença e pelo teu aceite aí para conversar hoje com a gente. Bom, primeiramente, um grande prazer estar falando com você, né, William? A gente trabalhou junto, né? A gente está falando sobre formação de atletas, mas também a gente fala sobre formação de profissionais, né? Então eu tenho um grande prazer de ter dado uma grande oportunidade para você no início da tua carreira aí, quando você estava terminando o curso de psicologia, e fico muito feliz pelo trabalho que você vem desenvolvendo, tanto no clube de futebol como no teu canal pessoal aí. E quero dar boa noite a todos, né? Meu nome é Marcos Matias Lamer, sou conhecido como professor Matias, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Ciência do Futebol e Futsal pela Universidade de Castelo Branco do Rio de Janeiro, e tenho uma experiência muito grande no futebol, tanto de formação como no futsal, principalmente na formação e nas categorias maiores, né? E tenho também curso nível A pela Federação Italiana de Giogo Calcio, que é a Federação Italiana de Futebol. Legal, show de bola. A gente fica aqui, né, algum tempo só para falar do teu currículo, né, Matias? Porque é muito rico realmente. E é como a gente comenta, né? Toda semana a gente tenta de alguma forma trazer profissionais aqui para agregar, independente de qual é a modalidade, independente de qual é o tema. E claro que para hoje a gente escolhe algo muito, muito especial, assim, para poder estar falando, que é algo que a gente tem em comum e é óbvio, algo que você tem uma experiência que ela é gigantesca. E só para a galera que está acompanhando a gente, né, professor, ter uma noção. Você consegue citar atletas que estão em atividade hoje, que chegaram a trabalhar com você, seja no futsal, seja no futebol, e que, assim, a turma conhece, o pessoal tem noção, assim, só para eles entenderem, né? Quando a gente fala de formação, a gente está falando do atleta que chega ao alto nível. Você consegue citar, assim, pelo menos alguns conhecidos aí da turma que passaram, claro, não só pelo Paraná Clube, mas outros lugares que você trabalhou e que hoje, né, estão ainda, né, em alto nível? Não, tem muitos, né? Muitos atletas que passaram pelas nossas mãos, tanto no futsal, que começaram no futsal, que acabaram migrando para o campo, né? Talvez mais recente aí, no tempo do Curitibano, é o Biel, que está no Novo Horizontino hoje, o irmão dele, que é o Rafa também, que está no próprio Curitiba, o Ian Couto, que acabou indo para o Manchester, foi a seleção brasileira, né? Outros atletas do Paraná Clube, como o Johnny Lucas, como o William, como o Carlos, né, que passaram ali pelo Paraná e também deram uma sequência, Lucas Ceni, todos eles, né? E atletas que não chegaram no futebol de campo, mas que também hoje jogam futsal a alto nível, né? No próprio Paraná Clube nós temos 3 atletas que passaram comigo, né? Ou mais, né? Que é o Gui, o Bruninho, o próprio Gabriel Goleiro, que passou pelo Curitibano, e também outros pelo Paraná, como o Berlese, como o próprio
o próprio Guilherme. Então, são vários atletas assim, né? E é mais alguns da Itália, né? Tem vários atletas que acabaram migrando para o futsal italiano, espanhol, outros, né? Mas eu acho que, além da formação de atleta, acho que a nossa maior responsabilidade é a formação das pessoas, né? Porque a gente sabe que a categoria de base são alguns que chegam lá, não todos, né? Muito pouca gente que chega lá a nível de profissional, mas eu acho que a nossa grande contribuição é na formação do desenvolvimento, do caráter, dos valores. Eu acho que isso é fundamental. Não, que legal. E eu, claro, até por te conhecer, né, Matias, sei que você trabalha isso de forma diária e muito bem, né? Claro, a tua carreira mostra isso, as pessoas que você citou que você formou, né? Ou que passaram pelos clubes que você trabalhou mostra bastante isso. Só que é interessante uma coisa, né? Acho que pelo menos dos atletas que você falou que eu conheço, né, professor, boa parte deles são, claro, né, do futebol de campo, mas eles provêm do futsal. Quando você fala aí do Ian Couto, do Biel, do Johnny, muitos caras que passaram, talvez até caras até mais velhos, né, que hoje já tem mais de 30 aí que a gente poderia ressaltar, né, que trabalharam também com você, a gente vê algo em comum deles, que é a quadra. E aí é por isso que eu quis trazer, né, hoje aqui, até pelo fato da gente aqui muitas vezes falar das modalidades em si, e eu gosto sempre de brincar assim, né, Matias, que o futsal e o futebol de campo, por mais que é uma bola, você joga com o pé e tem um goleiro, mas são modalidades diferentes. E aí eu queria que você ajudasse a gente, pelo menos para a gente poder dar um start aqui, né, levantar a bola aqui para a gente poder comentar. Primeiro dessa diferença visível entre as modalidades em si, por que o futsal pode ser vamos dizer assim, né, um modelo, até para quem está iniciando, de repente, né, nessa jornada aí de querer ser um atleta profissional um dia, especialmente para aqueles que são novos, né, quando eu digo novos, assim, né, a gente está falando abaixo aí de 15, 14 anos, ainda mais aqueles que estão na iniciação lá com 7, 8, 9, por quê? Quais são os detalhes que o futsal traz, né, especialmente a nível cognitivo e muitas vezes até de repertório motor, que faz com que o indivíduo ao longo do tempo consiga chegar no futebol de campo e ser um cara diferente. Aliás, será que o cara que sai do futsal e chega no futebol de campo, ele chega um cara diferente? É outra questão. E se ele chega por quê? O que o futsal traz para esse cara, pela tua vasta experiência e, claro, pelo tanto de atletas que você já formou, o que você consegue contribuir assim, Matias, a nível específico mesmo, né? De pensar que essa transição que você trabalha, inclusive, muito bem, né? Mas quais são as características de todas as variáveis, né? Tanto técnicas quanto físicas, né? O desenvolvimento dessa parte física, quanto emocionais, que é parte do foco também aqui da nossa conversa. Se você fizer um histórico, né, William, por exemplo, na minha idade, por exemplo, a gente não tinha muitas competições, a gente aprendia a jogar bola na rua, né? E aí, até a questão de não ter mais campos, ou até mesmo uma questão de segurança, os clubes, né, os colégios, os clubes principalmente, começaram a trabalhar muito essa questão do futsal. E cada vez com uma categoria menor, categoria mais iniciando, os meninos cada vez menores começando no futsal, né? E o esporte de quadra, ele dá uma qualidade boa em termos de jogo, por quê? Porque o menino pega na bola o tempo todo, porque ele está o tempo todo desenvolvendo não só a parte técnica, a parte tática, mas principalmente a parte cognitiva, né? Então ele está a todo momento participando, ou na fase ofensiva, ou na fase defensiva, ou nas fases de transições, está tomando decisões a todo momento, está lendo o jogo a todo momento. Então esse desenvolvimento da parte cognitiva, principalmente que o futsal traz, é de fundamental importância para o futuro dele no futebol de campo, né? E hoje você vê, é claro que, eu sempre digo isso, né? O mais importante é a metodologia que está sendo utilizada, porque eu sempre falo, a metodologia que tem que ser utilizada é a metodologia do jogo, da tomada de decisão, dele entender o porquê ele está fazendo. Eu acho que isso é o fundamental, né? E quando a gente fala isso, eu sempre assisto, vejo e me preocupo um pouco, porque a questão das categorias menores hoje, principalmente no futsal, a gente está falando de uma categoria sub-6, 7, 8, a necessidade pelo ser melhor, necessidade pelo resultado, né? E a gente está esquecendo do fundamental nessa faixa etária, que é o gostar do jogo, né? Porque o jogo, ele já diz, né? Jogos é divertimento, né? Então o menino precisa se divertir. Então a metodologia tem que ser uma metodologia que desperte ele para o jogo, que faça ele evoluir no jogo, e que a gente prepare ele dentro da necessidade que ele tem, da possibilidade que ele tem de cada faixa etária, e até mesmo do nível que ele está, né? E você falou uma coisa muito importante, não é só a questão do desenvolvimento do jogo, nós estamos falando hoje do desenvolvimento motor. Porque hoje, infelizmente, todas as crianças que chegam, elas já chegam com déficit de desenvolvimento motor, justamente porque a criança está brincando cada vez menos, né? Até a própria questão da internet, a questão dos joguinhos, a questão
deixou a criança hoje, né, brincando muito pouco, né? Então eu sempre falo assim, professor, vou colocar no futsal desde os 5 anos, assim, não, é importante que ele tenha outras atividades também. É importante que ele tenha uma natação, que ele tenha uma luta, que ele tenha um skate, que ele tenha qualquer coisa, que ele também tenha uma gama maior de movimento, que isso também vai contribuir muito para ele na sequência do futsal para o futebol, né? Não, total, você falou uma coisa tão interessante, né, Matias, que esses dias eu fiz até boa parte da turma pode estar aqui, eu fiz um encontro com os pais dos atletas que eu atendo na clínica, e aí uma coisa que eu comentei com eles cara, compara o teu filho, repertório motor, alimentação, sono, e dentre outros fatores, quando você compara, por exemplo, com o filho de repente, do irmão lá que não faz nada, né, nenhum esporte, ou de repente com o filho do vizinho que você é próximo e que você sabe que de repente né, faz nada assim da vida a nível de gasto calórico, a nível. Esses dias aqui também fizemos uma live com o personal trainer falando da importância da atividade física, inclusive na iniciação. E isso que você fala é muito interessante, né? Porque a gente tem de acordo com o passar dos anos, o desenvolvimento aí das gerações, a gente tem uma questão de um déficit de repertório motor, e eu imagino até como que esses atletas chegam não só lá no clube para justamente fazer um treino de futsal, mas inclusive na escola. O atleta não, né? O aluno que chega lá com 6, 7 anos, qual é o déficit motor que esse cara tem, muitas vezes até, não só com 6, 7 anos, às vezes até mais velho, que às vezes o andar de bicicleta é uma dificuldade. Né? Então, assim, interessantíssima essa tua fala, porque é uma realidade você vê isso hoje dos atletas que chegam lá, né, no futsal. E só um detalhe importante, queria que você comentasse também, Matias, que é com relação especificamente da questão do goleiro. Porque acho que é um debate legal. Esses dias até lembrei aqui enquanto você foi falando, teve uma situação que alguém comentou, né? Foi desses videozinhos, a gente fica aí às vezes no Instagram, às vezes no TikTok, e alguém comentou o seguinte, falou, cara, o menino que é um goleiro, por exemplo, que joga no campo. Quantas vezes esse menino encosta na bola, que é goleiro? Às vezes, se o time dele for muito bom, ele não encosta na bola. Agora, do futsal, né? Até pelo espaço reduzido. Então, assim, é interessantíssimo quando você fala essa situação de você melhorar o repertório motor e o entendimento de jogo, mas quando você pega o espaço reduzido do futsal, você cria isso no atleta, né? E aí o goleiro especialmente, né, Bruce? Eu sempre vejo assim, né, William? Se você pegar um jogo de futsal, você falou especificamente do goleiro, mas eu falo também dos outros meninos, são meninos que o tempo todo estão participando do jogo, ativamente, né? Todo momento, o goleiro, por exemplo, ele bate vários tiros de metas, ele defende várias bolas e toma gol, mas ele está ativamente participando. Aí você pega um jogo de futebol de campo, muitas vezes, onde você tem um goleiro que ele bateu 2 tiros de meta, fez uma defesa e tomou um gol. E ele participou pouco, né? E além disso, William, eu acho que a grande diferença é justamente essa também, né? O futsal te dá uma liberdade de que eles percorram todo o espaço da quadra, que eles tenham uma continuidade jogando em outras posições, em outros setores, que às vezes o campo impede. Às vezes o menino é zagueiro e ele é proibido de passar o meio campo. Às vezes o atacante não tem que voltar. Né? Então, às vezes eu faço uma crítica, até mesmo a treinadores, eu vejo jogos de categoria menor, onde o centralzinho ele só dá o chutão de trás e ele fica lá atrás. Então ele a gente já limita. A gente já limita muitas vezes o espaço de jogo dele, né? Então eu acredito que o futsal é justamente bom por causa disso. Mas, como eu falei para você, depende da metodologia, né? Eu sempre falo assim, né? O que não pode acontecer, e o que me preocupa muito nessas categorias de base, nessas categorias pequenas, é a metodologia do resultado. Né? O resultado ele tem que ser uma consequência, mas você tem que ensinar o atleta a construir, você tem que fazer o atleta aprender. E o aprender, nessa faixa etária, é muito mais em cima do próprio erro. Né? Então, dificilmente o atleta vai... eu faço uma comparação com quem está aprendendo a ler e escrever. Você não vai acertar a palavra, escrever a palavra na primeira, né? Então você vai ter erros, né? E muitas vezes a gente impede isso, né? Então, às vezes eu vejo comentários assim, muitas vezes de treinadores ou até de pai em arquibancada, não dribla, não dribla. Né? E o drible é uma coisa fundamental para o menino, é o que vai fazer a diferença muitas vezes lá na frente, né? Eu sou treinador sou técnico também de categoria adulta. No adulto, quando você vai montar um plantel, você tem que procurar o driblador, que é aquele que vai conseguir a superioridade numérica, aquele que vai conseguir resolver uma solução que muitas vezes o jogo coletivo não resolve. Então, eu acredito que você precisa, muitas vezes, estimular o atleta a jogar com a bola, e enfrentar o adversário, ficar de frente, usar o drible, né? Eu acho que isso é fundamental. E muitas vezes me preocupa que a metodologia do resultado não permite isso, né?
Perfeito. E até agora, fazendo um comparativo, trazendo para o campo, né, Matias, e como essa característica ela faz falta no futebol de campo, né? Se a gente pegar hoje os nossos atletas de todas as séries aí do brasileiro, é difícil muitas vezes você falar, vamos trazer 10 caras que são bons dribladores, por exemplo. É a característica que você citou, mas a característica técnica específica e que já faz falta, né, que a gente está falando agora, né, pelo menos pela minha ótica, né? Imagina a gente poder, né, poder ter esse trabalho, essa visão que você tem enquanto educador, enquanto treinador, para que o menino se desenvolva lá na iniciação e possa chegar, né, a nível profissional, claro, não só com a técnica, mas também sendo estimulado, tendo coragem, tendo tudo isso. Então de novo, interessantíssimo, né, essa tua fala com relação a essa situação específica, né, quando a gente estava comparando aqui os goleiros e os atletas de linha. E eu só quero entender uma coisa, professor, chega muito para a gente muitas perguntas relacionadas a competições desses atletas muito pequenos. E aí, claro que se a gente buscar literaturas, buscar situações onde a gente vai para essa questão da especialização precoce, ou seja, os meninos, igual você citou, né? Lá dentro do clube em si, você tem atletas de 6, talvez até menos, né? Eu, quando era treinador esportivo na escolinha, não é errado, tá, gente? Não estou falando que é errado, mas assim, só para a gente poder entender a nível de competição. A gente dava aula para meninos de 3, 4 anos, justamente assim, né? Para trabalhar o repertório motor. Trabalhos de condução de bola, de salto, de corrida, que faziam o menino, de alguma forma, estar ativo e, claro, e criando o repertório motor dele. Mas eu quero saber a tua opinião e até entender, né, Matias, como que isso se organiza hoje no futsal, não vou dizer nacional, mas especificamente até regional, e a tua opinião nessa questão da competição ou gerar a competitividade quando o menino é muito novo. Na tua visão de treinador e de educador, quais são os benefícios que isso traz, né? E a gente sabe que traz essa questão da competitividade, essa questão, né, da comunicação, trabalho em equipe, tudo isso, mas ele pode trazer, né, não digo só da parte emocional, mas algumas situações relacionadas não digo nem só a lesões em crianças pequenas, como aquela questão da especialização precoce, que o menino pode até desistir tempos depois, porque às vezes, né, claro, às vezes pessoas externas, inclusive, ao que está acontecendo ali no futsal, ficam na cabeça dele, e a gente vive muito isso quando tem algumas conversas na clínica, né, meu filho está jogando, mas a gente está torcendo e gritando ali com ele ao mesmo tempo. Então, assim, como é que você vê, né, Matias, essa questão da especialização precoce, para a gente poder avançar para falar dessa questão da transição, né, entre o futsal e o futebol de campo. Mas primeiro, vamos entrar aqui nessa parte da competição em si dos pequenininhos, para a gente poder entender a tua opinião e ver o que a galera acha também. Tá, respondendo a primeira parte do teu comentário, né, sobre o drible, sobre jogadores que chegam com determinadas dificuldades, o grande problema hoje é que os nossos jogadores estão chegando sem criatividade. Mas a criatividade, muitas vezes, é porque nós, treinadores, ou muitos treinadores, limitam os meninos, ou até o próprio comportamento dos pais limitam os meninos, que eles sejam mais criativos, que eles criem mais situações, né, que a gente precisa estimular isso aí. Então eu acredito, né, já entrando nessa parte do início muito cedo, com 6 anos, 7 anos, tudo depende da metodologia e dos objetivos, né? Então eu falo, eu como coordenador de projeto, eu sempre faço uma reunião inicial com os pais, às vezes eu faço uma no final do ano, às vezes eu faço uma no meio do ano, que eu chamo de reunião corretiva, né? E não é nem corretiva da formação dos meninos, é corretiva do comportamento dos próprios pais, né? Então a categoria, os pequenos vão jogar, a competição é muito importante, né? Você não vai formar um atleta de qualidade se esse atleta não for competitivo e não participar de competições de um bom nível técnico. Isso a gente tem que saber, né? Agora, o mais importante é que esse atleta esteja adaptado para determinada situação ou para determinada competição, né? Então, hoje eu tenho na minha escola, onde que a gente tem a Associação dos Amigos do Futsal dentro do Paraná Clube, que nós temos 3 níveis, né? Nós temos o nível dos meninos que são de aprimoramento, que estão iniciando, que são todos aqueles meninos que nós falamos que eles precisam melhorar o repertório motor, que eles precisam melhorar o repertório técnico, eles têm que ter o primeiro contato com o jogo. Aí nós temos algumas equipes B, que são meninos que já passaram por esse processo, mas que ainda não estão preparados para o processo de um federados, e nós temos os atletas federados. Só que isso aí é um ciclo, né, que muitas vezes vai mudando, porque o desenvolvimento ele não é um desenvolvimento linear, ele é um desenvolvimento que ele sofre etapas, né? Todo atleta passa por isso, né? Não só a criança, como o próprio atleta adulto, né? Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Então, a metodologia utilizada é fundamental. Ou seja, cada faixa etária, como eu falei, tem uma necessidade e tem uma possibilidade. Será que você está
estimulando aqueles meninos? Será que aqueles meninos estão preparados para aquele momento, para jogar determinada competição ou determinado jogo? Ou você tem que primeiro entrar num outro processo para ir fazendo eles amadurecer? Então, eu acredito que isso é de fundamental importância, né? E a questão da participação dos pais, ela tem que tomar um cuidado muito grande, porque se você assistir um jogo de sub-6, vamos dizer que tenha 3 jogos no ginásio, joga o 6, joga o 8 e depois joga o 14, o 6 é lotado, o 8 é lotado e o 14 já não tem muita gente. E aí o que acontece, que eu vejo muitas vezes, é que a pressão em termos de resultado, em termos de performance, hoje ela está muito mais na categoria menor do que na categoria maior. E isso pode ser prejudicial. Então, o que eu acredito, William, é que o ambiente ele tem que ser um ambiente salutar, ele tem que ser um ambiente bom. Ninguém consegue desenvolver, ninguém consegue... você tem que sentir prazer, você tem que gostar daquilo que você faz. E quando o ambiente é carregado com discussões, com pressões, em cima de arbitragem, em cima de atleta, em cima de treinador, esse ambiente já não é salutar. E aí, consequentemente, não vai fazer bem para a criança. Então, a gente tem que estar muito atento à questão técnica, à questão tática, física, cognitiva, mas principalmente nessa faixa etária, na questão emocional, na questão comportamental. Então, esse cuidado tem que ser feito pelos professores, pelos pais, pela arbitragem, por todos que estão inseridos dentro desse processo de formação do atleta. Não, perfeito. Professor, só para comentar que às vezes eu abaixo minha cabeça aqui, né? A galera que às vezes está acompanhando a gente pela primeira vez, eu vou anotando tudo. Ó. A gente vai conversando, eu vou anotando aqui os principais tópicos, né? A gente tenta pregar esse hábito, inclusive, para quem está escutando a gente, porque são muitas coisas boas, né? Realmente que a gente acaba trazendo. E uma das palavras que você mais traz, né? Pelo menos trouxe nesse primeiro momento, né, professor? É a palavra metodologia. Né? E aí você, claro, a gente acompanha a tua carreira também, entende todo o processo. A gente acabou de falar aqui, né? Quantidade de atletas que você ajudou a formar e a nível nacional também e internacional. Mas aí entra uma curiosidade minha. Quando você fala de metodologia, você passou... Foi quase uma década que você passou na Itália, professor? Foram 9 anos. 9 anos, é isso aí. Então, praticamente uma década na Itália. Quando você traz essa questão da metodologia, tem a ver com o que você aprendeu na Itália? Ou tua experiência no Brasil fez você ter essa consciência? A nível mais de curiosidade do que realmente de pauta, de script aqui, mas só para entender quando você comenta isso, né? A forma de fazer, a forma de pensar vamos trazer assim, né? Esse desenvolvimento emocional do atleta dentro do futsal, que você coloca aí como até uma prioridade, né? Porque é aquela coisa, a família está indo lá ver o menino que tem 6, 7, 8 anos, é aquela coisa divertida, gostosa, que às vezes não passa a ser quando tem a cobrança. Mas quando você traz o termo metodologia, tem a ver com essa tua experiência fora e assim, o que essa experiência fora trouxe para você enquanto profissional realmente de bagagem, de conhecimento, para você trazer, é claro, para os seus cases de sucesso aqui no Brasil? Eu vejo assim, né? O aprendizado ele é constante. Eu cometi alguns erros, ou muitos erros, como todo mundo comete durante toda uma caminhada profissional. Então, tudo aquilo que você vai passando, aquelas experiências adquiridas, faz com que você, e até o estudo que você tem em relação a teus cursos que você faz, a algumas pessoas que você começa a seguir, faz com que você tenha um caminho que você siga em termos não só de metodologia, mas em termos de filosofia de trabalho. Né? A questão da Itália foi muito importante para mim. Eu lembro, eu tenho 2 filhos hoje de adultos, né? Mas meus 2 filhos pequenos, eles participavam, né? Porque eu era treinador de adulto, de sub-21, de sub-18, mas eles participavam das escolas scout, né? Das escolinhas de futsal, né? E uma vez eles tinham um jogo, e eu me lembro que eu cheguei para meus filhos e falei, pô, o que o professor falou? Porque era uma curiosidade minha saber o que o professor falava, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, pô, o professor falou, ó, se divertiamo. Tipo assim, vamos se divertir. E é o que eu tento passar para eles também, né? Porque o que eu não posso ver num jogo é um menino chorando na quadra, ou um menino com pressão, ou um menino que você vê emocionalmente abalado por uma questão de um resultado. Então, tem que ser uma coisa gostosa para ele, né? Tem que ter o prazer, né? E a questão da Itália é uma coisa muito engraçada, porque na Itália eu ganhei alguns títulos, né, de juniores, 3 vezes campeão italiano juniores, 3 vezes campeão da Copa Itália Sub-21, mas os atletas do futsal lá tinham muita dificuldade, porque o que acontece? Lá a federação é única, não é aqui que o menino pode jogar futsal por um clube e futebol de campo por outro clube. Então todos eles entravam no futebol de campo. E aí aqueles meninos com 14, com 15 anos que não dava certo no futebol de campo, eles vinham pro futsal. E aí o que acontecia? A gente via uma dificuldade
técnica, uma dificuldade tática e principalmente cognitiva deles entenderem o jogo, porque eles não tiveram esse processo, né? Então se fazia um processo inverso. Então muita coisa eu tive que aplicar lá na metodologia que eu utilizava com crianças, né? Então foi uma experiência bacana, uma experiência bem legal, principalmente a nível cultural, porque cada país tem a sua cultura, né? Eu tive a oportunidade, quando eu estava na Itália, fazer um torneio no Japão, né? E o japonês, tecnicamente, em termos de velocidade, em termos da parte técnica e a parte cognitiva, ele é muito bom jogador. Só que ele imita o tempo todo, ele tenta copiar o tempo todo. Então isso também limitava ele em termos de criatividade. Eu trabalhei com um jogador japonês no meu plantel lá na Itália, trabalhei com jogadores argentinos, então era uma coisa muito engraçada, assim, era uma coisa muito bacana de ver a forma cultural e principalmente a forma de jogo. E aí quando eu falo em metodologia, eu falo assim, pô, você precisa ter um modelo de jogo, você tem que ter algumas coisas que você acredita, né? Eu dou um exemplo, nós tivemos um jogo um tempo atrás contra uma equipe, ganhamos o jogo até com uma certa facilidade, e eles tentando propor o jogo e errando. E no erro, muitas vezes, a gente acabou fazendo gol. E logo depois, no estadual, a gente acabou empatando com essa mesma equipe, e essa equipe não quis propor o jogo. E o tempo todo deu a bola para nós, ou se livrou da bola, tentando jogar só no erro. E aí, conversando depois, o nosso objetivo agora é esse, a gente vai tentar classificar e não vamos mais propor o jogo, nós vamos jogar no erro. Mas tudo bem, a nível de resultado eu posso até entender, a nível de competição eu posso entender. Mas a longo prazo você paga o preço, porque você está limitando um aprendizado, você está limitando um desenvolvimento, né? Então eu acredito que cada treinador tem que ter isso, né? E muitas vezes eu vejo pais assim, Matias, eu estou tirando daqui porque eu vou jogar numa outra equipe que tem mais competições. Mas às vezes o pai não entende que o conteúdo do treinamento, às vezes, ele é mais importante que o próprio jogo, mais importante que a própria competição. Então eu acredito que isso tem que ser revisto muitas vezes. Não, sensacional, professor. São várias ideias, assim, né? E quando a gente fala dessa questão de metodologia, você traz duas palavras, né? Que eu acho que resume tudo isso que você comentou agora, né, professor? Que é a formação humana. E especialmente quando a gente fala de iniciação, e aquilo que a gente comentou, a gente que trabalha com atletas profissionais e atletas que estão em categorias de base, mesmo aqueles que estão nas categorias de base já têm um percentual baixo, que vão chegar em alto nível, né, e jogar grandes competições e grandes ligas, imagina o restante. Né? Então, assim, para a gente poder entender o quanto que quando a gente está trabalhando com o atleta, a gente está muito mais trabalhando na formação do cidadão e do qualquer outra profissão liberal que possa ter por aí, do que especialmente ou estritamente com o atleta. Né? Então, assim, veja como é importante a gente passar isso. E aí, quando você fala da formação humana, eu fico pensando assim, Matias, na formação dos próprios treinadores. Né? Hoje eu sei que, você pode até falar para a gente se existe ou não, né? Uma formação que ela é específica para os treinadores de futsal. Né? A gente sabe que no futebol agora a CBF de alguma forma já está há alguns anos, né, se movimentando para trazer algumas ideias, para debater temas e tal. Porque eu imagino que sim, essa questão da formação humana ela tem que entrar na formação do profissional que está trabalhando. Porque não é incomum chegar, por exemplo, para mim, relatos de pessoas, e não só aqui da nossa cidade, como do interior, ou até mesmo de outras regiões do país, que trazem uma questão de um treinador que trabalha com o filho dele, que, por exemplo, é extremamente estúpido. Extremamente estúpido e, assim, arrogante, é um cara que não dá para conversar, é um cara que... e outra, não, a gente não está falando de atletas de 14, 15 anos, não, a gente está falando de iniciação. Né, de caras que muitas vezes é aquela coisa no treinamento e nos jogos, que passa a ficar feio para o profissional, mas ele é um cara que ele está atrás do resultado. E aí, pelo fato dele ter que gerar resultado, ele tem esse tipo de comportamento. Então, assim, queria saber também a tua opinião com relação a isso, porque não é incomum, professor, chegar para a gente, né, situações de pessoas que trazem, e outras, assim, claro, não tem nem questão de nome, de instituições, não é nem esse o caso. A gente está falando do profissional, que muitas vezes, por uma necessidade de obter o resultado, e muitas vezes até, claro, de manter o emprego, né? Se eu tenho resultado, eu mantenho, eu sou campeão, eu cheguei na final, e por isso ele acaba colocando vamos dizer assim, uma pressão em cima dos seus atletas que às vezes é fora vamos dizer assim, fora do normal, ou não é próprio para aquela idade. Como é que você vê isso, especialmente na questão da formação dos profissionais, que hoje, inclusive, né, as novas gerações, e muitos talvez estão até escutando a gente, ou vão escutar, porque vai ficar gravada essa live aí, que vão estar escutando a gente, assim, de buscar subsídios para poder se tornar um profissional como é você, né, como são as pessoas que passam por você também, que visam muito mais essa questão do desenvolvimento pessoal, da formação humana, do que propriamente a questão visando resultado. Eu acredito
Acredito, William, que isso aí, durante o tempo, ele teve uma evolução grande, né? É só o fato dos cursos, do Conselho Regional de Educação Física, de você exigir que o profissional seja formado em Educação Física, ele tenha feito uma faculdade, uma universidade, uma pós-graduação, ou até mesmo cursos específicos na área que ele quer trabalhar, eu acho que isso é muito válido e ajudou muito, né? Eu sou do tempo que você jogava no adulto e o jogador do adulto, para ganhar um pouquinho mais, ele era o treinador da categoria de base sem ter formação nenhuma, né? Então isso aí já mudou bastante, né? E eu acredito também que os próprios profissionais eles podem se ajudar. Eu mesmo tenho vários professores hoje que são treinadores de clubes aqui de Curitiba que trabalharam comigo, foram meu estagiário, trabalharam junto, né? E que a gente teve essa possibilidade, essa oportunidade de passar algum conhecimento e também aprender com eles. Porque a gente aprende muitas vezes com muita gente, e até gentes novas, né? E eu vejo que tem gente muito boa chegando também no mercado. Mas isso aí por quê? Porque houve uma procura maior, até mesmo em termos de formação, né? E a própria tecnologia ajudou hoje. Hoje você pode acompanhar jogos, pode acompanhar treinamentos, pode acompanhar material novo. Antigamente você esperava livro, e os livros também, a bibliografia não era muito boa. Hoje é muito boa, né? Então eu acho que o fundamental do treinador é justamente isso, é ele se preparar para aquilo que ele quer ser como treinador, com o conhecimento do que a profissão exige, mas que, acima de tudo, ele tenha muito conhecimento sobre relacionamento humano e principalmente sobre gestão de pessoas, porque nós, como treinadores, nós estamos gestindo pessoas o tempo todo, né? Eu até brinco, né? Eu até falo muitas vezes em reunião de pais, me perguntaram uma vez qual é a grande diferença de ser treinador do adulto e ser treinador de criança. E eu sempre falei, ó, no adulto você precisa administrar a vaidade do atleta, na criança você precisa administrar a vaidade do pai. Isso é uma coisa constante, né? Então, acho que isso é fundamental também para que o professor se prepare e que ele esteja muito próximo ao pai para mostrar para o pai qual é o objetivo do trabalho, como ele trabalha e como deve ser o dia a dia. Eu acho que isso evita muitos problemas também para os profissionais da área. Não, perfeito, professor. E você traz algo que é sensacional e que a gente, até trabalhando a nível profissional também, a gente fala muito seja os treinadores, né, que estão na equipe profissional ou até mesmo na base, essa palavra gestão, né, que você traz, porque hoje a gente vê que o grande, talvez uma das disciplinas para ser um bom treinador, um bom coordenador, um bom gestor é gestão de pessoas, né? E aí você traz algo que para mim é importante, e eu vou aproveitar o momento também, Matias, que a gente está com quase 50 pessoas aqui que estão ao vivo com a gente, porque você fala muito da palavra ambiente. E aí a gente que estuda um pouquinho de psicologia, neurociência, a gente tem que, cara, o ambiente ele modifica a estrutura do nosso cérebro. É isso, né? O ambiente que você está muda a estrutura do teu cérebro, muda tudo. Né? Então, o quanto que você estar num ambiente, aquilo que você falou, né? Estar num ambiente propício, o quanto que isso traz de benefícios, e é óbvio do contrário também. O quanto que você até usou uma palavra que eu não estou me recordando agora, mas quando o ambiente ele não é bom, né? Não sei se a palavra foi tóxico, foi um ambiente ruim, o quanto que isso prejudica a formação dos atletas. E dentro desse ambiente, nós temos os pais e mães. E aí por isso que eu quis brincar aqui, né? Que eu quero fazer o convite aqui para quem é pai e mãe. Amanhã às 8 horas a gente vai fazer aqui não vai ser aqui, né? Então, para quem tem interesse aí em poder saber um pouquinho mais sobre esse tema, entra aí no nosso Instagram, tá cheio de convite aí para nossa aula de amanhã. Porque a gente vai falar sobre isso, porque a gente acredita, né, que o pai e a mãe eles têm um peso que você mesmo acabou de falar, né, Matias? Tão importante assim, não só nessa iniciação, mas também no desenvolvimento. Né? E aí, falando desse desenvolvimento, agora vamos entrar especificamente no tema que a gente propôs, né, Matias? Dessa questão da transição. Porque tem uma situação assim, que a gente acabou de traçar aqui, né, você trouxe pra gente, muitas características que diferenciam do atleta que começa do futsal e vai para o campo, mas a gente sabe que ali tem uma linha que às vezes é muito tênue, assim, entre o momento do menino sair do futsal e falar, não, esse é o momento, e agora eu vou para o campo, e às vezes decidir, não, eu vou ser atleta de futsal e segue, ou não, eu vou ser atleta de campo e tem um momento que tem uma cisão ali entre as duas coisas. Quando eu era ainda estudante de educação física, a gente fez uma disciplina que eu fui entrevistar o Tcheco, lá no Clube Curitibano. E aí uma das perguntas para ele foi direcionada a isso. Né? A gente falou, Tcheco, você é um atleta que saiu também do futsal, se não me engano, né, Matias? Ele foi da ABB, né? Também. Paraná. E ele citou Antigo vários Pinheiro. dos atletas. Isso. Citou Batatinha, Alex, Lúcio Flávio, uma galera assim que saiu também do futsal, né? E que ele comentou que para ele, né, ele colocava assim como uma idade ideal em torno dos 13 anos, que só que para ele, claro, né, ele, no período que ele jogou e do período que ele era adolescente também, que foi mais ou menos o período em que ele fez essa transição, né, saindo ali do futsal, indo para o campo,
e tendo a carreira vitoriosa que ele teve. Para você, enquanto educador e treinador, até para passar como orientação aqui para os pais, que é uma questão que chega também, né, a nível de debate, a nível de, muitas vezes até de discussão dentro de casa, né, fica ou não fica, compete ou não compete, pô, chegou no sub-14, é treino todo dia. Como é que você vê assim, esse momento ideal de transição, né, Matias? Eu sempre falo assim, né? Em relação à transição, antigamente todos os atletas que você falou daquela geração, de Lepatin, de Alex, de Ricardinho, de Pedrinho, de Lúcio Flávio, de Ricardinho, todos esses atletas aí são atletas que eles foram para o campo muito mais tarde. Eles foram para o campo com 17 anos, 16, 17, alguns até com mais idade, né? E hoje a gente vê cada vez mais precoce, né? Então, antigamente você não tinha uma categoria sub-10, sub-11, sub-12 do futebol de campo. Isso é uma coisa recente. O que você tinha era a categoria sub-15, que era a categoria infantil. Então esse menino tinha a possibilidade de ficar mais tempo na quadra, né? O que eu acho um absurdo hoje é que o menino muitas vezes chega num clube, ó, a partir do sub-13 você não joga mais futsal, você só vai jogar campo, né? E tem muitas coisas que o menino vai aprender dos 13 aos 15, aos 16 anos jogando futsal. Talvez até mais que o campo, né? Então eu acredito que o ideal seria fazer a gente está falando sobre metodologia, uma metodologia junto, né? Porque o menino possa jogar o salão, que ele possa jogar o campo. Porque uma das coisas que eu até dava risada, né? Muitas vezes eu falava com os professores do campo lá do Paraná, quando eu era coordenador, quando eu era gerente, né? E eles falavam assim, não, pô, esse menino não tem que sair do salão, tem que ir pro campo. Daí eu ia pro campo e eles estavam fazendo um trabalho reduzido. Eu falei, pô, então, para fazer reduzido é melhor que ele jogue em futsal, né? Então eu vejo que é interessante que o menino tenha essa possibilidade de jogar o salão. Porque hoje o que acontece? A gente vê cada categoria que sobe está diminuindo. Você não tem mais um campeonato sub-17, um campeonato sub-20, um campeonato adulto em Curitiba, porque os meninos com 12, 13, eles vão para o campo e se não der certo no campo, eles não regressam no futsal. E a gente sabe que existem atletas com característica para jogar futebol de campo, mas tem atletas que são salonistas, que eles vão jogar o futsal. Então, eu acredito que a transição ideal é que esse menino continue jogando campo e jogando salão, que de preferência até os 15 anos, até os 16 anos. Claro que é mais difícil, numa categoria sub-15, sub-17, treina todos os dias, mas talvez o ideal seria fazer uma forma, um planejamento de treinamento que eles pudessem treinar tanto no futsal como no campo. Eu dou exemplo daquela equipe sub-15, que subiu o William, que subiu o Johnny Lucas, que subiu o Carlos, que subiu outros atletas, e esses atletas, eles treinavam 3 vezes no futebol de campo na categoria sub-15 e 2 vezes no futsal. Então, acredito que isso seria uma coisa boa. Se você perguntar para o Alex com quantos anos o Alex parou de jogar futsal, o Alex falou, acho que quando ele foi profissional, ele ficou naquela situação, mas eu tenho jogo de salão hoje pelo sub-17, e ele estreava pelo profissional. Né? Então, uma coisa assim, que eu vejo assim, eu acho que impedir que o menino jogue futsal com 12 anos ou com 13 anos porque ele foi para o futebol de campo, eu não acho nada benéfico, porque essa faixa etária do 13 até os 16 anos tem muita coisa, ainda tem muito conteúdo que pode ser passado e muito aprendizado que ele pode ter e que pode contribuir na formação dele no futebol de campo, sem dúvida nenhuma. Legal. Não, perfeito. Acho que tudo encaixa aquilo que você falou, né? Um modelo misto, né, Matias? O quanto que ele pode, mesmo que ele não esteja treinando, né, pela questão do futsal, mas ele está ali, ele está envolvido nos jogos, ele tem o estímulo, todo esse que a gente falou aqui, né, que ele acaba ganhando nesse sentido. E eu queria entrar agora um pouquinho, que é, claro, né, é parte do nosso debate, também parte da nossa formação, né, Matias? Como é que você vê essa questão da... Claro, a gente está falando aqui de formação humana, a gente está falando de desenvolvimento de repertório motor e a gente também vai entrar agora um pouquinho nessa parte mais emocional. Porque quando a gente fala de formação humana, é óbvio, né? A gente vai falar desse desenvolvimento que ele também é emocional e que a gente estuda, e claro, né, dentro da neurociência, que é lá com 20 anos, 20 e poucos anos, que o nosso cérebro ele vai estar quase completamente formado. Quase ainda, né? Mesmo passando os 20 anos, ele está quase completamente formado. E às vezes lá, quando o menino tem 6, 7, vem avançando, a gente tem um cérebro aí que ele está se desenvolvendo. E tem algumas características que são específicas dessa parte cognitiva e desse desenvolvimento emocional, que ele é mais específico. Como, por exemplo, capacidade do menino de manter a atenção. Se você, né, de alguma forma, está trabalhando no campo, tamanho do campo, a quantidade de pessoas no campo, o distanciamento, muitas vezes, do próprio jogo, né? De você ver lá, às vezes os meninos estão jogando e está treinando, é aquilo que a gente falou, né? O nível de atenção do goleiro no campo, né? Tá rolando lá o jogo, do outro lado do campo, o menino está sozinho, aquele campo gigantesco, e o menino tem 7, 8 anos de idade, então perceber, né, a capacidade de atenção que ele precisa ter naquele momento,
E junto com isso, eu acho que é quase com um efeito cascata, né, professor? Quando a gente fala assim, pô, se o menino vê tudo aquilo, ele não participa, ele não está inteirado, o nível de motivação dele já cai um pouquinho, e aí, de repente, chega uma bola e ele toma o gol, o nível de confiança já cai um pouquinho também. Então, a gente vê que mesmo nas características que são mais psicológicas, mais emocionais, a coisa acaba se desenrolando também, tanto para o positivo quanto para o negativo. Eu queria extrair um pouquinho de você, assim, para a gente poder pensar quais dessas capacidades mais psicológicas, mais emocionais, você como treinador acredita que quando você está trabalhando, né, seja com a iniciação ou até lá com os jovens, né, se o quanto você percebe esse desenvolvimento e se tem alguma característica assim, que você acha que, cara, quando o menino está no futsal, uma característica que seja emocional, a gente citou algumas, né, motivação, confiança, o lidar com o próprio erro, que a gente vê que é uma característica que para alguns é muito difícil. Às vezes até para esses pais aí que estão assistindo a gente, né? O próprio filho já tem a dificuldade de lidar com o erro e alguns aí ainda conseguem ajudar a piorar. Né, Matias? Então, assim, só que são situações que, igual você falou, se o menino não tem essa coragem para fazer o movimento e não se utiliza da criatividade, não se utiliza do drible, do espaço curto para poder criar situações, ele passa a ser um atleta que poderia ser muito bom, mas passa a ser limitado. Então, eu queria levantar essa bola aqui no sentido da gente poder falar um pouquinho e pegar suas impressões também, né, professor, com relação a esse desenvolvimento emocional que acaba gerando aí nos atletas, né, ao longo do tempo. E se você percebe que tem uma outra característica que é mais psicológica e emocional, que você percebe que ela se desenvolve melhor, assim, vamos dizer, né, que tem um impacto melhor quando a gente fala desse trabalho e até dessa transição, né, quando o menino sai do futsal e vai para o campo. Eu dei risada um pouco atrás, que eu lembro que quando eu comecei a dar aula de educação física, eu aprendi uma coisa, né? Porque quando você fazia alguma atividade que jogava, vamos dizer, duas equipes e ficava duas fora, você se incomodava mais com quem estava fora do que quem estava dentro, porque quem estava fora perdia completamente a, a concentração naquilo que teria que fazer, né? Então eu vejo assim, a primeira coisa é você ter uma metodologia que todos participem. Isso é fundamental. Se você fazer um treinamento que você deixa muita gente ter fora, é dificilmente que esse menino mantenha a concentração, principalmente nas faixas etárias menores, né? Então isso é fundamental. Outra coisa é você fazer algumas atividades adaptadas para eles e que você, de uma certa forma, todo treinamento você coloque coisas novas, novos desafios, novas coisas para que eles mantenham a concentração, mas que também estimule eles a pensarem, estimule eles a querer alguma coisa a mais e estimule o aprendizado. Então você mesmo utilizou essa palavra estímulo, o estímulo é fundamental para que você consiga fazer seu atleta estar em evolução constante, né? Então você pode criar atividades e toda atividade você aumentar um pouquinho o grau de dificuldade e isso vai fazer com que esse menino se mantenha sempre atento às atividades que você está fazendo. Em relação ao que você falou em termos de participação dos pais, o estímulo dos meninos, eu falei isso aí mais uma vez. Você precisa fazer com que o menino tenha coragem de jogar. Você precisa fazer que esse menino tenha não medo de errar. Esse menino ele não pode ser um menino ansioso, ele tem que ser um menino confiante. Você tem que demonstrar para ele, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim de um tempo técnico. Se o menino errou, ele sabe que errou. Todo mundo sabe que ele errou. Se ele tomou um gol por erro dele, e chega no tempo técnico e o professor fica o tempo todo cobrando o erro dele, cobrando o erro dele, o professor está reforçando o erro. Agora, é diferente do professor estimular, olha, você errou assim, não faça mais isso, procure fazer da outra forma, tal. E eu sempre falo para os meus meninos, o menino vai tentar dar o dedo, pode driblar, se você perder, a culpa é de quem? É minha, eu que estou estimulando, eu que estou falando. Então a forma do trabalho é muito importante, né? É a mesma coisa que eu falo, assim, antigamente você via um menino que começava num clube e terminava a formação dele num clube. Hoje, infelizmente, nós pegamos meninos que têm 9 anos de idade e já passaram por 5 clubes diferentes. Então é uma coisa que me preocupa muitas vezes isso, né? Porque parece que nunca está bom, né? Então eu sempre falo assim, eu tenho 2 filhos, eu vou matricular meu filho numa escola, ou de inglês, ou numa escola de esportes, que eu acredito naquilo que está sendo feito, né? E eu sempre falo para os pais isso, né? Pô, acreditem no professor, porque a criança, ela tem 2 ídolos, né? Ela tem o ídolo dela, é o professor, e o ídolo dela é o pai. Então eu fico assim muitas vezes, né? O professor estimulando por um lado dele jogar, dele tentar jogar, e o pai gritando lá fora, não dribla, chuta essa bola para frente. Então, ou então o professor fala, sobe, e o pai fala, volta. Então o menino ele fica dividido entre essas duas situações, né? Então eu acredito que o respeito ao trabalho do profissional seja muito importante, né? É a mesma coisa que eu falo, né? O pai que fica no treinamento, ou muitas vezes no jogo, falando o tempo todo que o menino tem que fazer, é o pai que está tirando uma autonomia de aprendizado.
eu sempre falo assim, o pai, ele não vai fazer a prova do menino de matemática, é o menino que tem que resolver a situação dele. E no jogo, muitas vezes, ou no treino, o pai quer resolver a situação do filho, né? Então isso é uma coisa que tem que ser tomado um cuidado muito grande, né? Então eu acredito que tanto pais, como eu falei, né, pais, árbitros, dirigentes, treinadores, professores, preparadores, todos esses são importantes na formação do atleta. E eu acredito, mais uma vez, como eu falei para você, o ambiente ele tem que ser favorável ao aprendizado. Se o ambiente não for favorável ao aprendizado, é complicado. E a outra coisa que eu falo é aquilo, se o pai ele tem que acreditar naquilo que o professor está fazendo. Ele tem que acreditar na qualidade profissional daquela pessoa que está trabalhando com o filho dele. Se ele não acredita, é o ideal talvez que ele não permaneça. Então eu acredito que esse é um dos pontos fundamentais. Em termos de comportamentos, você falou bem. Tem meninos que são meninos felizes, alegres, que jogam, que estão o tempo todo tentando melhorar. E tem meninos que você vê com uma ansiedade muito grande. Você vê meninos que por algum motivo ou do treinador, ou muitas vezes dos pais, às vezes ele é até agressivo, muitas vezes esse menino, ele como eu vou dizer assim, ele é pressionado a ganhar sempre, a ter o resultado sempre, então é uma coisa ruim. Outra coisa que eu acho péssimo nas categorias de base, já falei que tem que acabar, esse negócio de eleger o melhor do jogo, porque se você pegar numa categoria sub-6, sub-7, o melhor do jogo vai ser provavelmente sempre o mesmo. Porque é aquele menino que já está numa condição melhor em relação ao motor, em relação aos outros, né? E isso estimula uma coisa assim que eu falo assim, né? As redes sociais também prejudicam muito, né? Eu sou do tempo que quando você ganhava um campeonato ou você ganhava um título, a foto que saía era a foto da equipe. Hoje você não vê mais a foto da equipe, hoje você vê a foto do menino, melhor do jogo, tantas assistências. E isso a gente acaba criando uma geração muito vaidosa e uma geração muitas vezes frustrada, porque se futuramente ele não consegue, como eu vou dizer assim, ter uma possibilidade de subir ou de chegar numa equipe maior, numa equipe de base, numa equipe profissional, ele vai ter dificuldade, né? Como eu falo muitas vezes, de um menino de categoria sub-11, sub-12 ser dispensado de uma categoria de base. Esse menino vem com uma autoestima lá embaixo, esse menino vem com um desânimo muito grande e às vezes você precisa fazer um trabalho para recuperar esse menino. Então são cuidados que a gente tem que ter, né? Nós estamos falando do menino 10, 11 anos, 12 anos, que ele vai para uma categoria de base e ele é dispensado, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos os comportamentos que a gente faz, todas as atitudes que nós temos, pode ser benéfica ou prejudicial ao atleta. Perfeito, professor. Tanta ideia que pipocou aqui agora que, na verdade, assim, primeiro você traz o tema da rede social, né? E aí é algo que para mim assim é super importante. Claro, a gente está em uma delas aqui. E é tão interessante que esses dias até estava lendo em um dos livros que eu tenho aqui que fala o seguinte, né? Que hoje a gente tem tanta informação, a gente nem sabe o que fazer com ela. E às vezes a rede social ela ajuda a gente inclusive nisso, né? Ou seja, esse acúmulo de informação, muitas vezes até esse lixo, né? Que a gente vai acumulando inclusive no cérebro, né? De informações, de situações que você não vai utilizar para nada. E claro, a nossa ideia aqui de trazer um cara do teu nível para estar aqui quase, a gente já passou das 10 da noite, né? Tá aqui 10 horas da noite, a gente tem aqui mais que uma sala de aula presente, ouvindo a gente ao vivo, quer dizer que o tema é importante, né? Que a gente de alguma forma tenta contribuir de forma gratuita. E eu vou brincar aqui com essa parte gratuita, tá, Matias? Porque enquanto você foi falando, eu ia falar, cara, eu vou precisar fechar a live e começar a vender, porque você está falando aí de metodologia e treinamento, ou seja, coisas que os treinadores que estão ouvindo aqui a gente agora, os preparadores físicos, né? E você citou aí até determinados estímulos, né, que você, enquanto treinador, faz e que, cara, poderia ser vendido, poderia ser vendido facilmente como uma forma de instruir, né, os treinadores. Então, brincando com essa situação, mas voltando de novo ali na questão da rede social, né, da gente poder entender o que você falou, é uma situação que faz a gente parar para pensar, né, essa coisa do, eu ganhei, eu fui melhor do jogo, ou a minha equipe ganhou, mas a foto que sai lá ela é a minha. Isso a gente vê a nível profissional, tá? Não é uma crítica, tá, gente? Com relação à criança ali, de repente, né? Que foi lá, fez o jogo bom. Isso a gente tá falando da onde começa e pra gente ver aonde, de repente, termina. Que a gente pega hoje atletas profissionais de todos os times. A gente tá falando de um só. Né? Que muitas vezes o cara vai para um jogo, ele não posta lá todo mundo, né? Abraçado e, ó, estamos indo pro jogo. Não, é a foto dele, porque é o marketing pessoal. Tem uma questão, claro, de marketing que hoje é importante a nível pessoal.
mas o quanto entra a comparação, o quanto entra a vaidade, o quanto entra a frustração, o quanto entra a autoafirmação. Olha o tanto de coisa, né? É interessante, né, Matias? O quanto que é legal assim, a gente poder parar para pensar nessas coisas e que você traz de uma forma que você está vivenciando isso. Não é uma coisa que você leu num livro, né, cara? É isso que você fala dessa questão do dia a dia, da prática. Né? E a outra coisa que você me inspirou aqui, acho que ainda pode desenvolver um livro aqui junto, né, Matias? Desenvolvimento emocional através do futsal. Você falou tanta coisa aí que interessante, né? Que o tanto de detalhes, né, que a gente pode ter aqui de sacada. E, cara, isso aí dá um livro gigantesco. Não sei se o pessoal aqui compraria, mas que, cara, o tanto de coisas boas, né, que você pode estabelecer não só na metodologia de treinamento, mas também que você percebe que isso vai fazer efeito para o indivíduo depois, né? Isso é muito interessante também. Não sei se quer complementar, porque eu trouxe aqui agora, agora eu joguei várias informações pro alto, né, Matias? Falou aqui Eu acho que a gente pode resumir numa situação, William, né? A gente tem que tomar muito cuidado, eu sempre falo isso, né? Com as nossas atitudes. As pessoas vão observar, ou vão aprender muito mais com as nossas atitudes do que muitas vezes com aquilo que a gente fala. Eu falo para os meus atletas, né? Eu tenho que controlar o meu time, mas eu não posso ficar o tempo todo reclamando com a arbitragem, falando com o árbitro, discutindo com o adversário, discutindo com o pai. Por quê? Porque eu perco o meu foco, né? E eu sempre falo assim, pô, em alguma vez você me viu desrespeitar um treinador adversário, desrespeitar talvez um árbitro, alguma coisa assim? E aí, como é que eu posso pedir para o meu atleta não reclamar com o árbitro, não falar, se o tempo todo ele veio falando isso? Então, acho que as nossas atitudes como profissionais, elas são fundamentais. Muitas vezes, mais do que você falar, é você mostrar. olha só, isso a gente já está jogando aqui uma informação, inclusive, para os pais, né? De novo. Porque aquela coisa, o menino, ainda mais quando é da iniciação, quando a gente diz iniciação ali, o menino que está aprendendo o esporte, está aprendendo as regras, aprendendo tudo, né? E de repente olha para o pai na arquibancada e aquilo que você fala, né, Matias? Do quantos estímulos ruins que muitas vezes são passados, e a gente está até repetindo bastante isso, né, professor? Justamente para mostrar da importância que o pai e a mãe têm, assim como você acabou de falar, do treinador. A gente falou um pouquinho atrás agora, nessa questão do comportamento do treinador e o quanto isso gera no atleta ali tanto a confiança, a competitividade, ou até mesmo a desmotivação, a apatia, ou seja, um monte de coisas que vai gerar por causa do comportamento do treinador. Cara, sensacional, acho que assim, resume de forma muito interessante assim, né, tudo que a gente pôde tá passando nesse tempo. E, Matias, eu quero trazer, até porque a gente deixou combinado aqui, né, em torno de 1 hora, está quase batendo esse tempo também, e quero respeitar, porque eu sei que teu dia foi lotado também, embora o papo aqui está muito gostoso. Mas, assim, eu queria só, não é uma preocupação, mas é também uma curiosidade, para a gente entender um pouquinho como que hoje está organizado o futsal profissional a nível nacional. Né? Você, pelo fato de trabalhar com atletas profissionais, pelo fato de trabalhar com esse período de transição, porque muitas vezes é assim, né? O atleta, ele tem, claro, o ideal, o sonho de ser um atleta profissional de futebol de campo, mas é aquilo que você falou, às vezes o menino, ele se acha no futsal, ele tem características do atleta de futsal, só que, claro, por uma questão de status, por uma questão financeira, por uma questão de repercussão, ele quer ir para futebol de campo até por achar que tem mais possibilidades. Mas o que a gente poderia passar, seja para o atleta que está ouvindo a gente, ou seja para os pais e mães que têm isso também na cabeça, né? Pensar nessa transição, e aí o menino chega lá, às vezes, né, com 18, 19, 20, a coisa não dá certo, o menino simplesmente para, e às vezes a gente perde um cara que possivelmente poderia ser uma estrela do nosso país no futsal, só que ele não vai para o futsal, né? Não sei se é uma questão voltada ao menos badalação, é menos status, talvez até um preconceito, né, Matias, com relação ao desenvolvimento profissional, uma carreira dentro do futsal, mas de repente até para a gente poder finalizar aqui o nosso papo, para você, enquanto um cara que eu sei que a tua raiz é o futsal, né, o quanto que a gente pode jogar para esses, tanto para os atletas que estão ouvindo a gente, quanto para pais e mães e outros treinadores até, para a gente incentivar para ter mais atletas de futsal, inclusive, né? Como é que você ajuda a gente nesse sentido, até explicando um pouquinho, Matias, dessa organização hoje, a nível, talvez, claro, tanto regional aqui, estadual, mas também a nível nacional, como isso vem se organizando para que a gente possa ter mais atletas de ponta, né? E que, claro, daqui a pouco a gente tá, não sei por que isso não aconteceu ainda, mas o futsal se torna aí um esporte olímpico daqui a alguns anos, ou talvez daqui a algumas décadas, que para mim é brincadeira que ele ainda não é. Mas
Dê tua opinião sobre isso, por favor. Em primeiro lugar, o que eu acredito, que eu acho que o sonho tem que ser do menino, né? Não é o sonho do pai, que o menino, porque às vezes nós temos essa problemática, né? Às vezes o menino quer ser um jogador de futsal e às vezes o pai, não, futsal não dá dinheiro, futsal não é bom, vá para o futebol de campo. Às vezes tem um menino que vai muito bem no gol e o pai, não, meu filho não vai ser goleiro, porra, o que dá dinheiro é fazer gol. Então são certas situações, como eu penso, que muitas vezes, né, o pai coloca o menino, muitas vezes o pai se preocupa muito mais do que o menino vai ser e não vive o presente. Eu acho que a gente tem que aprender com a pandemia, que a gente tem que viver o presente e pensar um pouquinho menos no futuro, né? O futuro é uma consequência daquilo que você faz hoje. É a primeira coisa. A segunda coisa, eu tenho uma experiência em relação a isso. Por exemplo, no interior é diferente da capital, porque no interior muitas vezes você não tem clubes de futebol como você tem aqui em Curitiba, na capital e em outras capitais. Então isso faz com que o menino permaneça no futsal. E muitas vezes as cidades do interior, ela tem equipes adultas jogando um estadual, jogando uma equipe de liga nacional. E isso estimula que os meninos fiquem no futsal. É diferente de uma capital. Eu tenho uma experiência própria esse ano que está acontecendo lá no Paraná Clube, né? Onde a gente tem a gestão tanto das categorias formativas como a gestão da categoria adulta, né? Você não imagina o quanto a categoria adulta, os jogos da categoria adulta, estimularam os meninos ao futsal, porque eles conheceram uma coisa que eles não estavam acostumados, que eles não viam. Eles estão vivenciando um jogo de futsal adulto, a emoção do jogo de futsal adulto, de um campeonato de série bronze, de uma equipe que está tentando subir, de uma equipe que foi formada, e aí o pivô, o ala, o nosso goleiro, vira ídolo deles. Então, hoje eles têm um ídolo também no futsal, no próprio clube. Então, acho que esse estímulo é importante também. Não, perfeito. Eu acho que isso é o caminho, né, Matias? A gente fala até justamente porque, inclusive aqui, né, no nosso estado, a gente tem grandes equipes a nível nacional. Você pode me corrigir se eu estiver errado, parece que há um movimento aí para que tenha também um campeonato brasileiro, né, de futsal adulto, né? Isso foi uma É, informação que é, na, foi no início da semana, Exatamente. né? Então, Na realidade, eles estão tentando montar uma competição de futsal a nível nacional com equipes de camisa, né? Então, por exemplo, Joinville, Corinthians, a gente está aguardando também uma possibilidade de participação como o Paraná Clube, né? Outras equipes também estão tentando se organizar para representar alguma outra equipe de futebol. Então, eu acredito que vai ser uma mídia bacana, porque na realidade as equipes de futsal muitas vezes você não tem a equipe por exemplo, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras Futsal, né? Então acho que vai dar um estímulo bacana também. Então é uma coisa nova que está surgindo e que, né, tomara que a gente tenha essa possibilidade de poder participar. não, eu acho sensacional, né? E até a gente poder pensar nos próprios esportes de quadra, né, professor? Hoje a gente tem a Liga de Basquete, que é muito organizada, a NBB, a gente tem a Liga de Vôlei, né, que há muitos anos, inclusive, né, gera frutos tanto a nível olímpico, né, tanto o vôlei quanto o basquete já fazem aí pelo menos, o vôlei especialmente, né, há 20 anos aí que vem trazendo frutos, né, claro, aí para o nosso país a nível de resultado, e o basquete também com a sua organização, mas assim, são esportes de quadra que já tem uma organização a nível nacional, porque a coisa já acontece há alguns anos, né? E o futsal acho que já passou desse momento. A gente precisa de ligas fortes, e igual você falou, por mais que comece com os clubes que tem escudo, tem camisa, né, nesse sentido, mas que seja incentivado, estimulado isso, que acredito que para o desenvolvimento do futsal a nível nacional e para a formação de novos atletas, assim como agora tem acontecido, né, nos últimos anos, esse estímulo ao futebol feminino, talvez essa questão do estímulo à prática do futsal aí a nível profissional dê uma visibilidade muito maior, né? Então, tomara que realmente seja algo que aconteça, né, aí nos próximos anos, É, com o, certeza. o futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil, né? É uma coisa cultural, isso desde as categorias de base até a categoria adulta. Nós temos uma liga de futsal hoje com um nível técnico muito bom, uma boa organização. Essa é uma competição extra, uma competição nova, né, que chama a atenção por ser equipes de camisa do futebol de campo, que também pode ser uma motivação, um estímulo a mais, né? Mas eu acredito que o futsal, eu sou criado dentro da quadra do futsal, eu adoro o futsal, minha formação principal é no futsal. Eu acredito que o futsal ele pode trazer muitas coisas boas, muitos benefícios, tanto no adulto como principalmente na categoria de base e na formação. Eu acho que o futsal ele é um instrumento de formação, como eu falei para você, de formação não só de atleta, mas de formação de pessoas, de formação de caráter, de bons valores. Eu acho que, como eu falei no início da transmissão, acho que isso é a nossa responsabilidade principal
como profissionais que trabalham nessa área, né? Sendo treinador, sendo dirigente, sendo pai, sendo um psicólogo, sendo alguém da comissão técnica. Eu acho que essa é a maior responsabilidade que nós temos. Eu sempre falo assim, eu tive muita gente que chegou ao profissional ou do campo do futsal, mas eu também tenho um orgulho muito grande de ter ajudado muita gente a conquistar outras profissões e ter valores e ainda lembrar, né? Olha, Matias, joguei com você. Eu até brinco, né? Estou chegando a uma certa idade que às vezes o menino chega, ó, Matias, o meu pai foi seu atleta, né? Eu sempre falo, quando o menino chegar para mim e falar, Matias, o meu avô treinou com você, daí eu acho que é hora de eu dar uma parada. É mais ou menos isso, né? Não, sensacional. Professor, não sei nem como te agradecer. Galera que está presente aí também. É, não sei como, né? Palavras aí para poder te agradecer por tanto conhecimento. Foi uma verdadeira aula que você deu para a gente aí de falar de gestão, falar de metodologia, falar de psicologia, falar de formação de atleta, de transição. Cara, são vários tópicos que a gente acabou abordando nessa 1 hora de conversa. Claro, você é um cara que a gente tem como referência, né, Matias, a nível de formação de atletas, referência em metodologia, referência em educação, referência nessa parte de formação. E, claro, isso é algo que não se perde, igual você falou, não só as pessoas que, como eu, né, que já tiveram um dia a possibilidade de estar do teu lado, trabalhando junto, né, e pensando em situações para trabalhar dentro do clube, mas também de dezenas, ou melhor, centenas, daqui a pouco milhares, né, Matias, de atletas que passaram por você e que certamente vão levar tudo aquilo que você acabou plantando de bom na vida deles, igual você falou, independente de ser um atleta de alto nível de ponta ou se é um profissional como a gente né? E, então, assim, tenho certeza que você marca, né, a vida das pessoas e eu tenho um orgulho muito grande, né, de poder ser aí o teu parceiro de jornada também nesse sentido, de estar nesse meio junto contigo. Então, te agradeço demais por tudo que você pôde aqui contribuir com a gente, né? Então, fica aí o nosso agradecimento para a galera que às vezes vem desesperada com a gente, né? Sim, fica gravada essa live, fica aqui no Instagram, fica no YouTube, para a gente poder passar para os pais, para passar para os treinadores, coordenadores, porque a gente falou muita coisa boa, né? Muita coisa que agrega para muita gente, né? Então, verdadeiramente assim, professor, quero te agradecer muito por essa 1 hora aí que você despendeu para a gente, né? Do teu tempo aí durante a tua semana. Né? Agradecer e, claro, torcer para que todos os teus projetos aí deem certo e óbvio, a gente sempre fica na torcida aí pelo teu sucesso. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É sempre uma troca, como eu sempre falo assim, né? Você passa a tua experiência, mas você também aprende muito, né? E eu estou muito contente assim de poder participar, de poder contribuir de alguma forma na questão da formação, né? Principalmente, né, por um meio novo para mim, que é o meio da tecnologia, né? Que não é uma coisa que eu domino. Mas eu fico muito feliz por você, William, porque além de você ser um excelente profissional, você sempre demonstrou essa preocupação com a formação, com a parte comportamental, de ajudar o atleta, de ajudar as crianças, o menino a realizar um sonho. Então, eu acredito que você está fazendo um trabalho brilhante. Acompanho muitas vezes aquilo que você coloca em termos de convidados, ou aquilo que você coloca em termos de conteúdo, é uma coisa que enriquece bastante o nosso trabalho profissional. Então, eu agradeço a oportunidade de estar participando e, ao mesmo tempo, eu te parabenizo pela ideia, aí, pela atitude, pelo que você vem fazendo aí pela formação do esporte, não só do futsal, mas do esporte em geral. Não, perfeito. Eu que agradeço, prof. Mais uma vez, sei que não é a primeira vez, né, que a gente está em um momento juntos, tenho a certeza absoluta que não é a última. Né? Então, a gente aí por várias... Sempre que a gente tiver uma ideia, você sempre é um dos caras que vem, né, na nossa cabeça para poder agregar, como você agregou para todo mundo hoje. Então, vamos esperar uma nova oportunidade, né, para poder estar junto aí em alguns eventos e poder contribuir ainda mais com todo mundo. Obrigado, professor. Com Bom certeza. descanso aí para você. Valeu, muito Só obrigado. vou pedir para a galera que quer alguma informação sobre o evento de amanhã, eu vou ficar aqui mais um pouquinho para conversar com eles mas claro, vou deixar você descansar, você jantar aí tranquilo, descansar um pouquinho, que amanhã é mais um dia longo, né, professor? A categoria de base, eu sempre falo assim, né? É de domingo a domingo, né? Então você está o tempo todo trabalhando, o tempo todo pensando, o tempo todo, então tira muito tempo, mas a melhor coisa que tem para o profissional é fazer aquilo que ele gosta, né? Então acho que isso é fundamental para todos nós, né? A gente está trabalhando, mas a gente está trabalhando naquilo que a gente pensou em fazer e que a gente tem prazer de fazer, isso é fundamental. Muito obrigado a todos e um grande abraço para você e mais uma vez obrigado pela oportunidade, William. Valeu, obrigado, professor. Boa Boa noite. noite.